Muito boa tarde, já passa do meio-dia, muito boa tarde a todos e a todas. Na sessão de hoje do Seminário Permanente de Investigação do SICSnova, contamos com a presença da investigadora Alexandra Batista, que está a desenvolver a sua tese de doutoramento no âmbito do SICSnova, enquadrada no grupo de investigação 5. Agradeço-lhe uma vez mais ter aceitado o nosso convite e dou-lhe as boas-vindas para estes seminários. Começo então por fazer uma breve apresentação da nossa oradora de hoje. A doutora Alexandra Batista é licenciada e mestre em Sociologia, com uma dissertação sobre a influência dos novos dispositivos tecnológicos e de software no comportamento dos jovens offline. Atualmente é bolseira de doutoramento em Sociologia na Universidade de Évora, financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e sob a orientação da professora doutora Rosalina Pires de Costa. Interessa-se pelo estudo sociológico da família, infância, juventude e, principalmente, pelos novos desafios trazidos pelas tecnologias de informação e comunicação para a vida pessoal. A tese de doutoramento explora a temática da parentalidade digital com enfoque na prática de parenting por relação aos direitos das crianças. A colega Alexandra Batista vem hoje falar-nos então sobre o tema a desconstrução sociológica da parentalidade digital, parenting, privacidade e direitos das crianças, notas a partir de uma investigação em curso. Eu a seguir vou já partilhar no chat duas publicações suas no âmbito da tese. E, sem mais demoras, passo-lhe desde já a palavra. E obrigada, uma vez mais. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Vou aqui partilhar já a minha apresentação e queria, antes de mais, antes de iniciar esta apresentação, agradecer o convite para poder estar aqui a partilhar aquela que é a minha investigação, com todos. E então vamos aqui dar início a esta apresentação. O que eu irei apresentar não serão resultados, como evidencia o título, é notas a partir de uma investigação em curso, ou seja, irei apresentar alguns conceitos que estão subjacentes a esta investigação. Posteriormente irei apresentar qual a estratégia metodológica e no final irei então apresentar umas notas breves sobre o trabalho de campo. Então, temos como problema, como tema, aliás, a parentalidade digital. Aqui o objeto de estudo é a partilha de conteúdos dos filhos online pelos pais e a pergunta de partida é de que modo é que os usos que pais e filhos fazem da tecnologia da comunicação informam a construção social em torno da parentalidade competente na contemporaneidade. Como objetivo geral, temos compreender o modo como os usos que pais e filhos fazem da tecnologia de informação e comunicação informam a construção social em torno da parentalidade competente na contemporaneidade. Portanto, o que se pretende é, a partir daquilo que os pais partilham, tendo em conta que eles realmente partilham conteúdos sobre os filhos, responder a questões como se consubstanciam essas partilhas, que propósitos servem e quais serão as percepções a respeito destas partilhas por parte dos pais e dos filhos. Portanto, com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, estas vieram interferir na maneira como as pessoas comunicam e como as pessoas se relacionam, e por isso interferiram também naquelas que são as dinâmicas familiares e originaram um novo fenómeno, o designado de parenting. Aqui já vamos ver agora a seguir o que é que isto quer dizer. Portanto, o parenting deriva da palavra share com a palavra parenting. Share significa partilha e parenting parentalidade. Não há, de facto, uma tradução literal para português, daí a utilização de parenting. E significa a partilha de conteúdos dos filhos online pelos seus pais. Isto é uma prática que se tem vindo a verificar muito em redes sociais, nomeadamente nas redes sociais, como o Facebook e Instagram,
ou no WhatsApp, não é? Sejam elas consideradas mais públicas ou mais privadas, não é? Sendo que o Instagram e o Facebook são redes consideradas mais públicas e o WhatsApp consideradas mais privadas, não é? E sempre privadas entre aspas, porque, não é? Isto é bastante discutível. E então tenho aqui um vídeo que representa esse mesmo fenómeno que eu gostaria de partilhar com todos, que foi desenvolvido pelo Centro Internet Segura da Dinamarca e posteriormente republicado em parceria com o Centro Internet Segura em Portugal. Vou só aqui interromper a partilha. Só um bocadinho. Partilhar som, compartilhar. Não sei se consegue... Du skal ikke tegne, du skal lave lektier. Lektie-selfie. Du ser klog ud, ikke? Lektier. Sådan. Så. Super godt. Jeg har lavet en Instagram. Fedt. Ja. Ej, det er vores. Men jeg har jo en Instagram. Jamen, det er vores. Den hedder Mor og Guldklumpen. Hvorfor kan du ikke bare have din egen? Jamen, det er da bare så folk kan følge med, hvad vi laver, og mormor kan se, hvad vi laver. Jeg lavede et billede fra Mallorca i sommer, det der, hvor vi er så solskoldet. Og du har de stribede badebukser, og jeg har den gule badedragt. Og så har jeg skrevet #2 kogte rejer. Og det gjorde du bare ikke, det der. Ej, det er da sjovt. Du ser så sød ud på det billede, skat. Det gør du altså virkelig. Vi fik rigtig mange likes. Seriøst. Det er jo ikke meningen, at alle bare skal gå rundt og se det. Jo, det er jo det, der er meningen. Hvorfor spørger du aldrig om lov til sådan noget? Kobilledet var måske lidt fjollet. Har du lagt kobilledet op? Det er for sjov, skat. Det er jo bare sjov. Nej. Jo, det er. Mormor synes også, det var sjovt. Hun delte det på Facebook. Øj, Se med yveret, det er da sødt. Er det er sjovt? Du er så fint. det er jo ikke meningen, at alle mine venner skal se det her. Nej, men så må jeg jo bare fjerne det. Man kan ikke bare fjerne det. Portanto, acho que foi bastante representativo este vídeo, quando a mãe decide partilhar sem, de facto, questionar o filho sobre essas partilhas, não é? Sobre essas imagens que partilha nas redes sociais sobre ele, e muitas vezes essas partilhas também ensinam sobre uma infantilização da criança, não é? Como também se pôde verificar, e como a criança disse, há coisas que nunca saem da internet, não é? Mesmo que sejam apagadas, há coisas que realmente nunca saem. Portanto, aqui também podemos perguntar mas porquê é que afinal os pais partilham conteúdos dos filhos online? Uma dessas respostas poderá ser pelo apoio social que recebem, e a literatura realmente evidencia isso, e também, por exemplo, para guardar conteúdos online. Por exemplo, eu durante as entrevistas que realizei até ao momento, houve uma das mães que me disse que tinha guardado no disco externo fotografias da gravidez da primeira filha, da filha mais velha. E o que é que aconteceu? Deixou cair o disco externo ao chão, o disco estragou-se e perdeu todas as fotografias que tinha do início da gravidez da filha mais velha. E então justificou a partilha dos conteúdos atualmente nas redes sociais, diz que atualmente até partilha mais, devido a essa questão, porque sabe que de lá não saem, estão sempre lá, e por vezes até evidenciam que, as mães evidenciam que têm aqueles lembretes de há 2 ou 3 anos que o Facebook dá quando as fotografias são partilhadas e referem isso.
E depois há outra situação que é a decisão de partilhar está relacionada com causas competitivas da vida social, familiar, profissional, a autorrealização e o desejo de serem bons pais. Avançando, a Convenção sobre os Direitos das Crianças vai estabelecer então as crianças como seres de direitos, não é? E aqui então temos o artigo 16º que estabelece o direito das crianças à privacidade, e o artigo 18º que estabelece os pais como principais responsáveis por assegurar o desenvolvimento das crianças e promover os seus direitos. O que é que então a Convenção nos traz aqui? É uma reflexão sobre como os pais, ao estarem a partilhar conteúdos dos filhos, poderão estar a interferir naquela que é a sua privacidade, não é? E então começa a existir aqui um paradoxo. Então, os pais são os principais responsáveis pelo desenvolvimento e promover os seus direitos, mas são também aqueles que colocam os seus direitos em causa quando da partilha de conteúdos, das suas vidas privadas e da vida privada dos seus filhos. Um outro conceito que de facto está subjacente a esta investigação e a este trabalho que está a ser realizado é a questão da privacidade. E eu trouxe aqui então esta expressão, não é, que se utiliza muito, uma vez online, para sempre online, tal como vimos no vídeo mostrado anteriormente. Há coisas que nunca saem da internet, a própria criança o evidenciou. E então temos aqui o conceito de privacidade, é um conceito complexo, pois pode estar relacionado com os interesses físicos, ou seja, uma proximidade física, não é? Com direitos informativos, como o tipo de informação que uma pessoa possui sobre outra, ou até mesmo a quantidade dessa informação, e em termos de interesses de propriedade, por exemplo, propriedade intelectual, como livros ou obras de arte. Portanto, a questão que se coloca aqui, que se tem vindo a colocar, mesmo na literatura isso é também evidenciado, se estaremos a passar então por um processo de reconfiguração da privacidade, tendo em conta a quantidade de partilhas, não é, da vida privada das crianças que é colocada online. E então o que podemos explicar aqui, não é, é à semelhança de outras épocas, como por exemplo na Roma Antiga, homens e mulheres tomavam banho juntos, todos nus. Atualmente essas normas sobre nudez, ocultação corporal e de banho alteraram-se. Atualmente isso já não se verifica e tem variado ao longo da história e das culturas. E então é a partir desta questão, não é? Como essa alteração, essa reconfiguração daquilo que achamos que é privado ou não, ao longo do tempo se tem verificado, também interessa trazer para aqui essa reflexão ao nível das questões da privacidade. Outro elemento que devemos ter em consideração quando falamos destas questões das partilhas online é a ética que devemos adotar. E o que é que isto implica? Por exemplo, quando estamos a partilhar conteúdos online, devemos ter sempre em consideração se existem de facto benefícios ou malefícios para nós que publicamos e para as outras pessoas. Por exemplo, há muitas vezes a tendência de colocar fotografias onde outros elementos familiares aparecem, ou amigos, até mesmo amigos, não é? E devemos sempre pensar se a outra pessoa iria gostar que esse conteúdo fosse partilhado nas redes sociais ou noutro local, não é? Pode ser em blogs também, porque não deixa de estar inserido online.
E aí devemos ter essa capacidade de reflexão e de ponderar se de facto isso vai ter consequências ou não. Porque hoje em dia os conteúdos que são colocados online são facilmente descontextualizados. Algo que pode ser partilhado no momento, mais tarde poderá vir a aparecer noutro contexto que não aquele sobre o qual foi partilhado, e isso pode realmente trazer consequências a vários níveis, quer para quem publica, quer para quem aparece nesses conteúdos. Portanto, outra das situações que ocorre é, apesar da elevada quantidade de conteúdos que são partilhados sobre os filhos online, os pais adotam de facto estratégias de mitigação de riscos, de forma a não comprometer a sua privacidade, apesar de publicarem, não é, online. Eles adotam estas estratégias. De entre essas estratégias, poderemos encontrar, por exemplo, quando os pais colocam um emoji na cara da criança, não é? Ou então quando dão prevalência à paisagem em vez de na criança. Outra das estratégias é não revelar o local onde essa fotografia, por exemplo, foi tirada, não dizer qual é o nome da criança, nem a idade. Também poderão só tirar uma parte do corpo da criança, muitas vezes, por exemplo, aparece muito a criança a agarrar o seu boneco, não é? Que gosta, não é? O seu peluche, digamos assim. E há também uma outra estratégia que é não partilhar tudo sobre a vida dos filhos, mas, por exemplo, partilhar momentos especiais. Em vez de partilharem conteúdos do dia-a-dia, não é? E de momentos especiais, são selecionados os conteúdos que são partilhados com todas as pessoas que estão online. Essa também é uma das estratégias encontradas pelos pais. E então chegamos aqui à questão da Regulamentação Geral da Proteção dos Dados, não é? Que está em vigor atualmente na União Europeia e que visa a proteção dos dados pessoais das pessoas. E esta regulamentação surgiu de um princípio maior de que todos temos o direito a ser esquecidos. Este, de facto, é um princípio que à partida pode parecer, mas vamos todos ser esquecidos, assim, ninguém se vai lembrar de nós. Não, no contexto online e da internet e das partilhas de fotografias, esta questão é realmente importante. Porquê? Porque a nossa memória é dotada de uma falibilidade que permite o esquecimento social. Mas na internet isso não acontece. Daí a expressão uma vez online para sempre online. E podemos ficar eternamente como que amarrados e presos às nossas ações passadas. Porque não existe uma forma de esquecimento. E aí o perdão torna-se difícil. Por isso é que esta questão do direito a ser esquecido importa aqui para esta questão da privacidade. Avançando, temos também aqui um outro conceito, que é a questão da vigilância. E a vigilância aqui entra neste tema pelo facto das crianças estarem expostas, não é? Quando os pais publicam conteúdos sobre elas. E
ao existirem essas partilhas online, o que é que isto vai originar? Pegadas digitais. E depois a questão da vigilância aqui vai muito além das partilhas efetuadas pelos pais. Por exemplo, se olharmos para as aplicações de gravidez, os wearables, o que é que são wearables? São dispositivos vestíveis, por exemplo, de monitorização de atividade cardíaca ou do sono de um bebê ou de uma criança, em que normalmente também há uma aplicação para onde são extraídos esses dados e onde os pais podem controlar de facto essa atividade. Tudo isso são dados utilizados e são originadas em pegadas digitais. As aplicações da gravidez também acontece o mesmo. As mães, por exemplo, no início da gravidez descarregam uma aplicação para terem lá os seus dados, não é? Sobre o bebê. E depois tudo isso todas as aplicações pressupõem acesso online, não é? E à internet. E o que é que isto tudo vai originar? Estes dados serão todos cruzados uns com os outros, não é? Estas pegadas digitais que vão sendo deixadas online e vão dar origem a perfis digitais sobre as crianças. E, por exemplo, ao nível das aplicações da gravidez, eu lembro-me de ler um artigo em que existia uma mãe que disse que de facto utilizava as aplicações da gravidez, mas que muitas vezes não colocava a informação toda. Havia dias em que se esquecia, ou porque tinha muito trabalho, ou estava muito atarefada e não colocava os dados todos na aplicação. E então o que é que isto origina também? Também devemos de pensar nessa questão, que é esses perfis que são criados com informações por vezes contraditórias. E esses dados têm que ter atenção e refletirmos aqui, não é? Porque ao criar esses perfis, sabemos que a publicidade será toda direcionada, não é? Consoante esse cruzamento de dados e essas pegadas digitais, e poderão não ser, de facto, verdadeiras ou reais relativamente àquilo que é partilhado online. Estas pegadas digitais também, se olharmos para aquilo que os pais fazem online, não é? Porque as fotografias e os conteúdos partilhados sobre os filhos não começam apenas quando eles nascem. Ocorrem muito antes do nascimento da criança. E temos de ter em consideração que essas pegadas começam a ser criadas muito antes do nascimento da criança. Por exemplo, quando os pais decidem publicar uma fotografia da ecografia da criança, já está a deixar uma pegada digital dessa criança, não é? Já está a deixar informação, digamos, para o algoritmo cruzar esses dados. E então o que é que isto tudo vai permitir? Vai dar origem àquilo que se chama a datificação das infâncias. E o que é isto da datificação das infâncias? É a transformação da ação social em dados, em que é possível rastrear e analisar estes dados online. E para além, por exemplo, para além da questão das ecografias, também existe a questão quando uma mãe decide começar a pesquisar no Google, até há literatura que diz o Dr. Google, não é? Vai pesquisar riscos de aborto ao viajar de avião. Tudo isto contribui para as pegadas digitais e para a criação dos perfis.
E então surge aqui a questão da new momism. E o que é que é isto? É a ideia altamente romantizada da maternidade, em que os padrões de sucesso são praticamente impossíveis de alcançar. E existindo assim uma forte pressão para que os pais sejam bons pais. E de facto isto tudo interfere na questão da vigilância e das pegadas, porque muitas vezes estas questões das partilhas e das pesquisas é tudo originado por mecanismos de vigilância online que são normativas, não é? E assim, por assim dizer, aceitáveis socialmente, por existir essa pressão para que os pais sejam bons pais. E se não fizerem nada destas coisas, não é? Os discursos, até os discursos das revistas, dos mídia, tudo isto incentiva que os pais sejam levados a utilizar estas aplicações e estes dispositivos e até mesmo a partilhar conteúdos dos filhos online para demonstrarem que são bons pais. Portanto, após esta apresentação destes dois grandes conceitos... Alexandra, peço desculpa interromper. Se calhar pedia-lhe para passar agora para as notas conclusivas, mais 3, 4 minutos, para depois termos espaço, até poderá falar então das entrevistas na parte do debate. Imagino que haja muitas questões sobre essa parte mais empírica, portanto, para dar só tempo para debate, se calhar se pudesse já ou acelerar ou fazer umas notas conclusivas e depois deixávamos a parte mais empírica para a questão. Obrigada. Ok. Pronto, então, só aqui resumindo aqui os dilemas emergentes que surgiram da reflexão destas questões, destas leituras, os pais podem partilhar conteúdos dos filhos online, mas os filhos têm direito à privacidade. Os pais são os principais protetores das crianças, mas também são os primeiros a colocar os seus direitos e bem-estar em causa. Os pais adotam estratégias de mitigação de riscos que consideram adequadas ou justas, mas muitas dessas estratégias também abrem brechas à privacidade e segurança dos filhos. E por último, os pais podem partilhar conteúdos dos filhos online, mas os filhos também têm o direito ao esquecimento. Entramos agora então aqui na questão metodológica. Pronto, é um estudo qualitativo em que pretendemos desocultar os sentidos, práticas e contextos da parentalidade digital. Portanto, o recrutamento está a ser feito de forma intencional e em snowball. É uma amostra constituída por casos múltiplos e contrasta aprofundamento, onde são entrevistados mães e pais com filhos entre os 10 e os 18 anos e crianças com idades entre os 10 e os 18 anos, e aqui estabelecemos os 10 anos porque é a idade aproximada com que se atribui o primeiro telemóvel, e os 18 anos porque é a Convenção sobre os Direitos das Crianças diz que uma criança é criança até aos 18 anos. Ao nível da recolha de dados, estamos a realizar entrevistas semi-estruturadas com a observação de segmentos de interação em rede partilhados pelos entrevistados. Ao nível do tratamento, análise de dados e interpretação de resultados, iremos fazer então uma transcrição das entrevistas, uma análise temática por categoria, uma análise formal ao nível da expressão e da enunciação e, por fim, uma análise estrutural. Então encontramos aqui alguns desafios metodológicos, como por exemplo o caráter privado do tema, que à partida achávamos que ia ser um entrave, e até ao momento não se tem verificado. Os pais têm todos partilhado as informações com a investigadora e demonstrado disponíveis para as entrevistas. As entrevistas às crianças, após 15, 20 minutos de entrevista, demonstram sinais de fadiga, isto de facto tem-se verificado. Os pais podem ser
os pais poderem ser pouco receptivos à entrevista aos filhos, de facto não se tem demonstrado, apesar deles adotarem algumas estratégias para controlar as entrevistas. Por exemplo, eu tive uma das mães que teve a entrevista toda sentada ao lado do filho e muitas vezes até interrompia a conversa. Eu questionava a criança e a mãe quase que respondia por ele. E tive outra das mães que a entrevista realizou-se online, portanto via Zoom, e ela ficou online com a câmara desligada, mas ficou online a assistir ao que estava a ser perguntado ao filho. Temos também solicitação de consentimento informado, do qual sempre depende da investigação para avançar, o atual estado de pandemia como desafio à entrada em campo. Aqui de facto tem-se verificado, porque já tive que desmarcar algumas das entrevistas e voltar a remarcar, e isto sempre atrasa, não é, o prosseguimento da investigação. Ao nível da análise, tratamento e interpretação de resultados, o facto de ter que cumprir um período temporal limitado de 3 anos para a realização da entrevista, os entrevistados terem experiências diferentes da investigadora quanto ao exercício da parentalidade e no que consideram ou não ser um bom pai ou uma boa mãe, e a integração de metodologias visuais, por ter todo um novo terreno, para mim neste caso, que tive que aprofundar. Ao nível ético, portanto, o direito a ser informado sobre os objetivos de investigação, o princípio da voluntariedade, da participação e o direito à confidencialidade e anonimato dos dados. Portanto, aqui umas breves notas sobre o trabalho de campo. Até ao momento foram entrevistadas 10 mulheres mães, 4 homens pais e 10 crianças, 3 meninas e 7 meninos. Na casa de banho. Parece que alguém tem o... Patrícia, Patrícia, tens o áudio. Já desativei. Pronto. Então aqui podemos depois explorar um bocadinho, depois de terminar a apresentação, esta questão do que é que se tem evidenciado ao nível das crianças e dos pais. Portanto, os pais foram contactados via WhatsApp, o que tem sido extremamente interessante aqui para a investigação qualitativa, porque deixa a possibilidade dos pais poderem responder quando têm tempo, e de facto é uma coisa que eu me tenho apercebido, é que as pessoas têm uma vida muito intensa e é difícil estarem prontos, disponíveis logo ali para responder, e é um meio gratuito, fácil e intuitivo de usar, e tem sido bastante interessante trabalhar com isto, com esta aplicação nesta investigação. A maioria das entrevistas foram realizadas via plataforma Zoom, 8 foram presenciais e 16 foram realizadas online. Aqui o Zoom, de facto, também se veio a verificar uma plataforma interessantíssima para a realização das entrevistas. Inicialmente até estava um pouco reticente, porque achei que iria tornar as entrevistas um pouco mais impessoais ao serem realizadas online, mas dado o estado atual de pandemia, foi realmente uma ferramenta que me permitiu avançar com as entrevistas. Deixei sempre ao critério dos entrevistados, claro, decidirem se queriam presencial ou online, e como se vê, a maioria tem decidido pelo online. E pronto, dou por terminada aqui a minha apresentação. Obrigada a todos por assistirem, por estarem aqui para poder partilhar este trabalho com todos, e agora alguma questão que tenham, por favor, é colocar. Muito obrigada, Alexandra, pela interessante comunicação e pelas múltiplas reflexões acerca da influência das tecnologias de informação e de comunicação, nomeadamente do recurso às redes sociais,
no esbatimento das fronteiras, ou no acentuar do esbatimento das fronteiras entre o espaço público e o espaço privado, nas novas formas de manifestação ou de expressão da boa parentalidade ou da parentalidade competente, e também qual o lugar das crianças em todo este novo contexto digital e a defesa dos seus próprios interesses e respeitar a sua decisão. Agora passaria a parte da dinamização à minha colega, a professora Rosalina Pisco Costa, que é também investigadora do SIX Nova e é orientadora de tese, e a quem também agradeço a disponibilidade para estar aqui presente e me ajudar nesta tarefa de moderação. Obrigada. Obrigada, Catarina. Muito boa tarde a todos. Obrigada também, Alexandra, pela apresentação. Como orientadora, tenho tido a oportunidade de acompanhar o trabalho da Alexandra e de assistir aos seus progressos, nomeadamente à entrada no trabalho de campo, mas foi com muito gosto também que assisti a esta apresentação, muito calma, mas muito rica, não é? Sobretudo nas questões que levanta e nos desafios que coloca. Mas, enfim, nós temos mais oportunidades de conversar, eu e a Alexandra, agora é o momento de abrir a discussão, o debate, a eventuais questões que possam surgir. Eu se calhar começo e coloco já eu depois tenho mais questões, mas começava pela parte metodológica. Eu tenho interesse sobre essas metodologias visuais quando os participantes no estudo são crianças, no sentido de haver não só uma maior relação de equivalência entre entrevistador e entrevistado, haver uma maior interesse da parte da criança, para não haver o que referiu de haver uma certa desmotivação a partir de um certo período de tempo. Portanto, quais foram as metodologias visuais que utilizou e como é que tem sido a experiência e que vantagens e desvantagens encontra na sua utilização? Há várias, há o Draw, Write and Tell, há a fotografia como elicitação à entrevista, há uma série de metodologias. Eu gostava de saber quais utilizou e qual é a experiência relativamente a essa utilização. Sim, de facto, a integração aqui de metodologias visuais tem sido um grande desafio naquela que é a realização das entrevistas, não é? Porque tem que estar atenta, não é? O que é que estão a mostrar e então o que é que eu posso dizer mais? Tem sido mais à base de fotoelicitação. Durante a entrevista eu peço às crianças e aos pais para que me mostrem segmentos de interação em rede, não é? Nas suas redes sociais que utilizam, não é? E que escolham um desses episódios que tenham partilhado, daí a entrevista também de episódios, escolham uma dessas fotografias. Não quer dizer que sejam só fotografias, porque já houve pais, por exemplo, que me mostraram outro tipo de conteúdos que não fotografias dos filhos. Mas que escolhessem um desses conteúdos que tenham sido partilhados e que me falem sobre eles. O que é que se passou nesse dia? Que pessoas é que estavam com eles nessa, apesar de não aparecerem, não é, na fotografia, estava mais alguém com eles nesse dia, por exemplo, idas à praia ou férias, ou um aniversário, não é, que é muito partilhado. É um dos momentos mais partilhados, é a questão dos aniversários. E aqui, de facto, tem-se revelado como um elemento bastante interessante para motivar as crianças a participar. Mas não só as crianças, os adultos também. Eu tenho percebido que começo com perguntas mais diretas, não é? Sem as imagens primeiro, não é? Deixo-os falar.
e facilmente se aborrecem, quer as crianças, quer os pais. Os pais facilmente se aborrecem de estar a responder. Agora, quando eu lhes digo para me mostrarem algum segmento de interação, muitas vezes até há um entusiasmo de mostrar muitas fotografias. Há alguns pais que, tem esta, e tem esta, então, mas escolha uma, não é? Não podemos estar ali a falar de todas as partilhas. E com as crianças também acontece, apesar de que os pais conseguem selecionar, não queria dizer melhor, mas mais facilmente selecionam conteúdo sobre o qual gostem de falar do que a criança. A criança, por vezes, também tem tendência a mostrar muito e dispersa. E então, por exemplo, tive uma das crianças com 10 anos que começou a falar do futebol, gostava muito de jogar futebol. E então mostrou-me uma fotografia do futebol. E eu a tentar insistir, mas explica-me porque é que gostas dessa fotografia, porque é que é importante para ti, que importância tem para ti. E a criança entusiasmou-se com a questão de mostrar as fotografias do futebol, que rapidamente mostrou mais 4 ou 5 fotografias sobre o futebol. E eu percebi aí, ok, este é um tema que é entusiasmo, e agora tenho que agarrar para ver se consigo que ela diga mais alguma coisa, não é? E de facto, com um bocadinho de insistência, paciência e ali reformulação talvez de perguntas, não é? Questioná-los de outra forma, não é? Porque às vezes temos o guião feito de uma forma em que eles não estão tão próximos dessa linguagem, e temos que reformular essa questão. Por exemplo, eu tive uma situação interessante também, que acho que posso partilhar aqui com todos, que foi um jovem de 12 anos, se que era ou 12 ou 13 anos, que passou a entrevista toda a dizer, sei lá, não sei, eram as respostas que dava, não sei lá, eles é que partilham, eles é que sabem, eu não sei porque é que eles fazem isso. E então, a certa altura, depois de alguma insistência, eu reformulei a pergunta e perguntei assim, então, mas se tu fosses pai e tivesses filhos, porque é que achas que partilharias conteúdos sobre os teus filhos online? E aí, parece que de repente abriu-se aqui não sei, fez-se luz, digamos assim, e realmente a criança começou a responder e respondeu de uma outra forma que inicialmente não tinha conseguido, ou estava com dificuldade em arranjar essa resposta. Não sei se respondi à questão. Obrigada. As estratégias de adequação da linguagem, da abordagem aos vários perfis de participantes que há. Muito obrigada. Temos também uma questão através do chat, é da Patrícia Pereira, que agradece a apresentação e pergunta a Alexandra, gostaria de saber se na literatura e nas suas entrevistas encontrou referências a diferenças de atitude dos pais relativamente às partilhas de acordo com o género das crianças. É assim, de facto, assim, naquilo que eu tenho feito até ao momento, ao nível das partilhas, dos conteúdos partilhados, ainda não tenho essa análise, não é, realizada, mas assim algumas percepções que vamos tendo ao longo daquilo que vamos fazendo é que, por exemplo, as crianças, neste caso vou falar das crianças, as meninas gostam mais que os pais partilhem conteúdos delas do que os rapazes. Os rapazes praticamente todos disseram que não gostavam que os pais partilhassem conteúdos. E se partilhassem, disseram que gostavam que lhes pedissem autorização e lhes mostrassem primeiro essa fotografia ou esse conteúdo que iriam partilhar antes de ser publicado. E também se nota bastante a diferença das idades.
da quantidade de conteúdos que são partilhados em crianças mais jovens e quando começam a ser adolescentes. Há uma intensificação quando são mais pequenos e à medida que vão crescendo, por exemplo, tenho pais com filhos com 16 anos que disseram que não partilham porque os filhos não gostam e estão eles próprios dizem que estão avisados de que não, para não partilhar e os próprios pais dizem que não partilham. Já com crianças mais... Mas pronto, isto são tudo questões que ainda não estão analisadas, não é? A fundo, em profundidade, são só percepções daquilo que se tem vindo a fazer. Com os pais, o que é que eu posso dizer ao nível de género? Por exemplo, as mães, e tem sido uma das dificuldades, eu tento sempre que entrevisto uma mãe, tentar entrevistar o pai. Então, o que é que a maioria das mães dizem? Que os pais não partilham conteúdos dos filhos. Não, ele não costuma partilhar conteúdos sobre os nossos filhos, eu é que costumo partilhar. Pronto. Mas quando entrevisto pais, o que é que eles não dizem que as mães partilham muito? Existe aqui um ou outro, não é? Que, por exemplo, tenho uma mãe que disse, de facto, que o pai é que tinha esse hábito de partilhar muito mais do que a mãe, mas foi só uma até ao momento. E que mais? Eu acho que é isso, assim, percepções mais gerais, eu acho que têm sido estas as questões principais. Não sei se também fui esclarecedor ou se é necessário fazer mais algum esclarecimento. Obrigada, Alexandra, muito interessante esta questão do género e também da idade, não é? Os pais que estão avisados pelos filhos para não publicar ou sobre o que podem e não podem eventualmente publicar. A Susana também tem uma questão para colocar. Susana, faz favor. Sim, é uma curiosidade que tenho, porque estamos aqui a falar de uma faixa etária já avançada, né? Portanto, no fundo, no enquadramento falámos de alguns aspectos que já vêm muito de trás, né? Não sei até que ponto é que na pesquisa se fala disso com os pais, portanto, quais foram as práticas que eles tinham antes, no desenvolvimento, durante a infância dos filhos, e que eventualmente mudam com a adolescência com eles a pedirem para não porem ou para não partilharem, não é? A reivindicarem essa decisão também para eles. Portanto, é essa curiosidade. E outra curiosidade é perceber se de alguma maneira se considera que há diferenças nas partilhas consoante mesmo o estilo de parentalidade mais geral, não é? Portanto, porque isto parece que a determinado momento, associando à questão da competição e de provar que se é bom pai ou boa mãe, que no fundo estamos a mostrar algo que é nosso, não é? Que a partir do momento, né, como é que se vê a relação pais-filhos e a autonomia ou não dessa criança, ou adolescente neste caso. Portanto, relacionar com isso, e já tinha outra coisa, mas não me... e depois é e também se há diferenças em relação ao próprio uso que os pais fazem da internet e das redes sociais. Portanto, se são pais que usam muito para variados motivos, se partilham mais só coisas dos filhos ou muitas outras coisas, se têm competências várias a nível digital, se utilizam no trabalho, pronto, um pouco estas questões que tinha curiosidade em saber. Obrigada. Ok. Vou ver se consigo lembrar de todas as questões, mas começamos aqui pela última situação, se têm competência ou não. Os pais que eu tenho entrevistados
na generalidade, são pais licenciados. À partida, não queria estar aqui a dizer que têm uma literacia superior, porque podem não ter, não é? Isto também é tudo muito, É que isso muito não relativo. equivale, não é? Portanto, Não equivale, exato. Mas pronto, as entrevistas que tenho feito são a pais licenciados e ao nível das partilhas, se há diferença, era no estilo de parentalidade. O que é que os pais costumam partilhar? É assim, o que eu tenho verificado é que nas redes mais públicas, isto tudo muito genericamente, porque os dados ainda não foram, eu gosto de deixar isto bem claro, não é? O que os pais costumam publicar em redes mais públicas são conteúdos considerados mais especiais, excepcionais ou por aí, como aniversários, batizados, passeios especiais, não é? Que vão visitar uma terra ou que nunca tinham ido, ou uma cidade, não é? Quer dizer, quando são questionados sobre conteúdos que tenham que ver com o dia-a-dia dos filhos, isso nas redes públicas já não se verifica tanto. O que é que acontece? Há quase como que uma migração para redes mais privadas, como o WhatsApp. E mesmo quando eu questiono os pais sobre que tipo de conteúdos costumam partilhar ou costumam realmente partilhar, não, eu não partilho. Mas se eu perguntar, e no WhatsApp costumam partilhar, eles aí começam então, sim, aí de facto para falar com os familiares que estão longe ou para falar sobre questões do dia a dia, não é? Tiram fotografia ao almoço, também já me aconteceu, tiram fotografia ao almoço e estão a trocar com os filhos. Portanto, acho que também há assim uma diferença nesse aspecto. Relativamente à questão inicial que me tinha colocado, que era consoante as idades, não era? Portanto, sim. agora que os filhos estão a começar a entrar na adolescência, e isso é visível, os filhos quando começam a entrar na adolescência, os pais deixam de partilhar tantos conteúdos deles. E então, muitas vezes vão buscar conteúdos já partilhados há 3 ou 4 anos, quando eles eram mais pequenos, porque a quantidade de conteúdos partilhados atualmente é menor. E eu tenho alguns pais, sim, que mostraram fotografias dos filhos com menos de 2 ou 3 anos do que tinham atualmente. Por esse motivo de entrarem na adolescência e haver essa afirmação por parte deles de que não gostam que os pais partilhem esses conteúdos. Isso de facto já aconteceu, sim. Sim, eu se calhar não me expliquei bem em relação a estas duas questões, era saber se nas entrevistas se preocupava em perguntar isto, não é? Como é que sempre foi feita a partilha e como é que sempre foi a relação com os filhos e a partilha das imagens deles e de outros conteúdos deles, e por outro lado, como é que se pergunta nas entrevistas, ou se tem elementos nas entrevistas para perceber qual é que é o estilo parental, se é mais autoritário, se é mais, pronto, tanto fora, quer dizer, que também implica obviamente no uso das tecnologias digitais, mas mais controlando o que os filhos fazem ou não, do que propriamente no seu próprio uso dos meios digitais, mas era perceber se há ou não ligação. Eu penso que é possível estabelecer essa identificação, porque logo no início é feita uma pergunta que é: o que é que acha das partilhas que os pais fazem online? E por aí dará para perceber, né, qual a opinião. E depois, né, o que é que eles acham na generalidade. E depois sobre si próprios.
sobre aquilo que fazem. Eu penso que por aí dará para perceber. Não há uma pergunta diretamente, não é? Que permita perceber essa questão, mas acho que esta questão mais aberta, não é? Qual é a sua opinião sobre a partilha que os pais fazem sobre os filhos online, não é? Acho que por aí, não é? Consoante aquilo que eles vão dizendo, acho que é possível perceber qual é o estilo que irão adotar ou que adotam ao nível com os filhos, não é? Não sei se fui clara. Obrigada. Alexandra, temos uma questão da Marina que eu penso talvez que seja a última, porque nos aproximamos mesmo da hora limite. Obrigada, Marina. Ok, eu não sou investigadora, aliás, já fui investigadora, agora já não sou, mas se me permitem, eu gostaria de fazer esta questão porque achei de facto a apresentação muito interessante e este conceito de sharenting é um conceito muito debatido na minha família. Eu tenho muitos sobrinhos e irmãs com atitudes bastante diferentes e gostaria de saber, claro que a Alexandra ainda não tem análise, mas talvez até a partir da própria literatura, se há uma correlação entre a própria literacia que os pais têm daquilo que é o sharenting e as consequências do sharenting. Por exemplo, aqui houve coisas que a Alexandra falou que eu não teria pensado, por exemplo, na questão dos wearables, ou de considerar o WhatsApp como uma partilha que pode não ser tão privada assim, se há uma ligação entre o conhecimento que os pais têm disto e o interesse que têm e a sua atitude, ou seja, no caso, a correlação que eu estava a estabelecer era que os pais que estão mais desligados do assunto nem sequer refletem sobre o assunto e, portanto, fazem mais partilhas só porque não estão tão conscientes das consequências negativas que daí podem advir, tanto para a criança, como psicologicamente para a criança, como mesmo a questão de segurança, não é? Sim, eu acho que a literacia de facto está relacionada com a consciência de que os pais têm, não é? De querer partilhar ou não esses conteúdos. Agora, é claro que as implicações serão diferentes. Os próprios pais terem esse conhecimento e essa capacidade de autorreflexão sobre aquilo que vão partilhar e quais são as potenciais consequências que daí poderão advir, quer para eles, quer para as crianças a curto e a longo prazo, ou então, se não houver então uma literacia assim tão elevada, se calhar isso não é tão, digamos, discutido ou pensado, refletido. É que há pais que eu acho que para eles isso é... Estou a colocar, lá está, o exemplo da minha própria família, que há pais que têm uma atitude de partilhar tudo, mas porque isso nem sequer é um não assunto, ou seja, nem sequer é uma questão que eles tenham colocado de se devem ou não o fazer. Então, lá está, não havendo essa reflexão, depois há mais partilha. Sim, eu, por exemplo, quando comecei a tratar este tema e a ler questões e a fazer apresentações nas aulas, não é, do doutoramento, eu tive um colega que ele próprio me disse: isto é um tema que está totalmente banalizado, não tem interesse nenhum, já toda a gente faz partilhas online. E ao que eu respondi, a questão está mesmo, o problema é mesmo esse, é quando o problema, existe de facto um problema e isso é visto como normal, não é? E a problemática aqui deste trabalho é mesmo essa, fazer essa ruptura com o que nós achamos que é normal, mas se calhar não é tão normal assim, e ir aprofundando, refletir e perceber como é que isto de facto funciona e que consequências poderão advir daqui. Pronto. Obrigada, Alexandra. Temos mesmo de terminar. Eu penso que a discussão foi muito interessante porque trouxe questões que algumas sobre as quais nós obviamente já temos discutido, mas a questão relativa aos estilos de parentalidade, esta última questão também relativa à literacia, aos níveis de literacia dos pais, penso que são questões muito interessantes que irão, de certeza, servir para
dar mais densidade à análise dos dados e à discussão, que é, obviamente, agora a próxima etapa. Obrigada. Catarina, passo a palavra então para o encerramento. Obrigada, foi uma intervenção extremamente estimulante, levantou imensas questões, eu também tinha mais questões relacionadas não só com a própria autonomia e autodeterminação das crianças, porque só a partir de certa altura é que eles começam a questionar as práticas dos pais e a impor limites no que é ou não partilhado, mas depois tem a ver com tudo o que ficou para trás, que já foi partilhado e, dada essa possibilidade do não esquecimento e das tais pegadas digitais, são questões difíceis de lidar, e também a questão do próprio modelo das ditas e dos ditos influencers, que têm esta prática de partilha de momentos com os filhos. Portanto, há uma visualização de todo o cotidiano da vida familiar, e até que ponto é que isso influencia ou não os utilizadores destas TIC. Mas foi extremamente interessante, desejo muito boa sorte para o trabalho, espero organizarmos mais sessões para desenvolver este tema. E então, antes de encerrar a sessão, aproveitava para informar que a última sessão deste quinto ciclo do Seminário Permanente de Investigação está agendada para o próximo dia 18 de março, à mesma hora, no mesmo local, e irá contar com a participação do colega Ricardo Vieira, do Grupo de Investigação 6, que irá fazer uma apresentação intitulada 50 anos de docência em Portugal, diálogos intergeracionais. Portanto, contamos com a vossa presença e participação, e agradeço uma vez mais à colega Alexandra por ter partilhado connosco este seu estudo, e também à colega Rosalina o excelente trabalho no apoio na dinamização desta sessão, e agradeço igualmente a todos os presentes pelas questões que colocaram, pelo facto de terem participado, e despeço-me até à próxima semana. Bom fim de semana a todos. E obrigada uma vez mais. Obrigada. Obrigada.